Vamos falar da entrevista do Lula ao Jornal Nacional que aconteceu na última quinta-feira. A entrevista do Lula que foi completamente diferente da entrevista do Bolsonaro. Foi uma entrevista sem interrupções, uma entrevista com um tom muito mais amigável, uma entrevista que foi muito menos hostil do que a entrevista do Bolsonaro. Apesar de que a Globo, William Bonner e a Renata Vasconcelos fizeram algumas perguntas para cutucar o Lula, sim. Não foi só palanque para ele, apesar de terem dado muito mais liberdade para ele falar, muito menos interrupções, tiveram algumas perguntas que cutucaram. E eles começaram, obviamente, perguntando sobre a corrupção. Um ponto importante, um esclarecimento que eu quero fazer antes, né, da gente começar sobre a questão da corrupção no governo Lula e do caso que foi julgado, né, em tramitação aí do caso de corrupção do Lula, é que o Lula, ele não foi inocentado das acusações de corrupção. Ele não foi inocentado de saber ou ter participado de corrupção durante o governo dele. Inclusive, sabe-se que teve corrupção na Petrobras, as pessoas ali disseram que teve a corrupção, confessaram que teve corrupção na Petrobras, mas o que aconteceu não é que ele foi inocentado, assim, disseram, não, isso que aconteceu não aconteceu de verdade, ele é inocente, ele nunca fez nada. Não foi o que aconteceu. O Supremo Tribunal Federal, ele anulou o processo porque ele achava que a vara de Curitiba era incompetente para julgar o caso. A palavra incompetente aqui não é que não era capaz de julgar, mas não era de sua alçada fazer esse julgamento. Então o Supremo julgou que a vara de Curitiba não tinha alçada, era incompetente para fazer o julgamento desse caso, e que o juiz Sérgio Moro acabou agindo aí com um pouco de viés. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal encontrou. Então eles anularam o caso. Isso não significa que o Lula seja inocente. Então isso é a primeira coisa que a gente tem que falar do escândalo de corrupção, que talvez não tenha ficado muito claro quando o Bonner falou, porque o Bonner falou que o Lula ele não deve mais nada para a justiça. De fato, ele não deve mais nada à justiça, mas ficou parecendo que o Lula tinha sido inocentado. E de fato, ele não foi inocentado. Simplesmente o caso, o Supremo Tribunal Federal relançou a candidatura do Lula a partir do momento em que eles anularam um caso que foi julgado em 4 instâncias, foi condenado em 4 instâncias e depois absolvido no Supremo Tribunal Federal. Enfim, 4 instâncias condenaram, dizendo que realmente teve corrupção, e o Supremo Tribunal Federal foi lá e anulou o processo. Então isso não significa que o Lula seja inocente, significa que, por causa de uma questão técnica que o Supremo Tribunal Federal achou, não vou dizer se foi justo ou não, se foi correto ou não foi correto, mas a questão é que, no fim das contas, o processo foi anulado. Mas não significa que o Lula seja inocente, que o Lula não sabia da corrupção e que não tenha cometido nenhum tipo de corrupção. Eu queria que a Globo tivesse sido colocado muito mais esse ponto em questão, cutucado muito mais o Lula com relação a esse ponto. Então, no momento que o Bonner falou que o Lula ele não devia mais nada para a justiça, ele meio que deu carta branca para o Lula poder falar o que ele queria, né? E o Lula, ele falou muito do passado, ele citou todas as instituições do governo dele, do governo federal, que lutam contra a corrupção, falando que ele deu muita liberdade para esses órgãos pesquisarem e que você só acha corrupção quando você dá liberdade para os órgãos procurarem a corrupção. Vamos ouvir esse trecho da entrevista porque é super importante. Primeiro, a corrupção, ela só aparece quando você permite que ela seja investigada. Eu queria começar dizendo para você uma coisa muito séria. Foi no meu governo que a gente criou o Portal da Transparência, que a gente colocou a CGU como ministro para fiscalizar, que a gente criou a lei de acesso à informação, a gente criou a lei anticorrupção, a lei contra o crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, a AGU entrou no combate à corrupção, criamos o COAF para cuidar de movimentações financeiras atípicas e colocamos o CAD para combater os cartéis. Ou seja, foram todas as medidas tomadas no meu governo, além de que o Ministério Público era independente e além do que a Polícia Federal recebeu no meu governo mais liberdade do que em qualquer outro momento da história. Ele aproveitou também essa pergunta para dizer que ele foi perseguido, que o objetivo toda a Lava Jato era prender o Lula e que o Moro ele não tinha alternativa a não ser condená-lo, porque já era o destino dele, por causa de uma perseguição política, que ele ia ser condenado pelos casos de corrupção. O que não é verdade. O Bonner deu um monte de tempo e um monte de palanque pro Lula nesse momento, não interrompeu, deixou ele falar, não voltou na pergunta original. Enfim, eu acho que naquele momento
o Lula teve ali uma oportunidade de se esclarecer, falar com o povo brasileiro. Ele não esclareceu, ele não confessou, ele não disse o que aconteceu, o que não aconteceu. Obviamente, ninguém esperava que isso fosse acontecer, mas ele usou aquele momento como palanque para dizer todas as coisas que ele fez, para dizer que ele é a favor da democracia, para dizer que ele é a favor de pesquisar, procurar e sempre fazer investigação para achar corrupção. Ele também não disse nada sobre como ele ia evitar a corrupção, como a gente vai ver. No final, o Lula, obviamente, ele não respondeu como ele vai combater a corrupção ou como ele vai evitar que tenha corrupção no seu governo. Ele simplesmente falou que não há hipótese para corrupção no governo dele, sem dar nenhum detalhe de como é que ele vai fazer isso. E, obviamente, dizendo que não é competência do presidente, não é competência do governo federal investigar. E sim, é responsabilidade das instituições. Querendo dizer, se tá tendo corrupção, se tá acontecendo corrupção, tem que investigar. Mas, eu não tenho nem nada que eu deveria fazer para evitar que isso aconteça. Se tiver corrupção, as outras instituições, o Ministério Público Federal, essas instituições, a Polícia Federal, que vá lá, que investigue e que depois passe por todo o trâmite judiciário. Então ele deixou essa pergunta, obviamente, muito em aberto. Ele não respondeu como ele vai lutar contra a corrupção. Foi um momento ali que eu achei muito, muito ruim na entrevista. Era uma pergunta que, obviamente, queria-se ter uma resposta um pouco mais clara. Vamos ouvir esse trecho da entrevista, porque eu acho que é muito importante a gente olhar o que o Lula falou com relação a isso. Não há hipótese. Não há hipótese. Eu quero voltar à presidência da República e qualquer hipótese de alguém cometer qualquer crime, por menor ou por maior que seja, essa pessoa será investigada, essa pessoa será julgada e essa pessoa será punida ou absolvida. É assim que você combate a corrupção num país. É fato que a corrupção, a despeito disso, ocorreu e ocorreu em grande escala. Por isso, eu retomo a pergunta original, que é: como o senhor pode assegurar que elas não se repetirão? Alguma medida nova foi estudada para evitar que aconteça? Boni, primeiras medidas estão colocadas. O Lula também falou, nesse momento da entrevista, muito em seguir o processo de investigação no caso de corrupção, dar autonomia para as pessoas investigarem, mas, na realidade, nos últimos anos, o que a gente vê é que o PT ele é contrário à lei da ficha limpa. Ele foi contrário à Lava Jato desde o início. Então, apesar dele fazer esse discurso nesse momento de que não, ele quer defender a democracia, ele quer dar autonomia para as instituições perseguirem e acharem casos de corrupção e punir as pessoas que cometem corrupção. A gente vê em atuação do PT que eles não querem que os políticos que participam desse tipo de coisa sejam responsabilizados. Por exemplo, a lei da ficha limpa, que eles são completamente contra. As investigações da Lava Jato, que na época eles foram completamente contra. Então, você vê aí uma inconsistência entre o que o PT e o Lula falou no passado versus o que o Lula falou naquele momento na entrevista. Obviamente ele está tentando tranquilizar, passar uma mensagem ali para o povo brasileiro e para os investidores e para toda a sociedade de que ele vai buscar punir as pessoas que cometem corrupção, mas, como eu falei, sem dar detalhes de como é que ele vai evitar que isso aconteça. Ele diz que ele vai punir qualquer pessoa que fizer qualquer ato de corrupção, mas ele não diz como ele vai evitar. Ele diz que as medidas para evitar a corrupção já foram colocadas aí em prática. Outra coisa, quando ele é questionado sobre o prejuízo da Lava Jato, o Lula ele conseguiu ali na lábia, no bom papo, no bom comunicador que ele se safar muito bem da resposta, contrapondo o roubo na Lava Jato com estimativas de prejuízos que a Lava Jato trouxe para o Brasil. Vamos ouvir esse trecho importantíssimo da entrevista. Houve um momento, em mais de um momento, aliás, o Partido dos Trabalhadores chegou a dizer que o prejuízo acumulado pela Petrobras com o escândalo do Petrolão tinha sido reconhecido pela empresa e colocado no balanço da Petrobras por uma imposição da Lava Jato. Isso foi dito pelo Partido dos Trabalhadores. Hoje, e escrito, hoje o partido reconhece, então, que efetivamente houve este prejuízo. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram, né, desses 6 bilhões e mais ainda. A gente olha o que eles devolveram, mas vamos olhar os prejuízos que foram dados. Por conta da Lava Jato, nós tivemos 4 milhões e 400 mil desempregados nesse país. Por conta da Lava Jato, nós tivemos 270 bilhões que deixaram de ser investidos nesse país. E por conta da Lava Jato, a gente deixou de arrecadar 58 bilhões.
Um momento que a gente tem que, obviamente, reconhecer dessa entrevista e reconhecer do William Bonner foi quando ele respondeu para o Lula essa parte que a gente acabou de ouvir, depois dizendo que os números que o Lula estava falando sobre as oportunidades perdidas de investimento, de empregos, etc., por causa da Lava Jato, foram, na verdade, resultado de uma péssima herança econômica, de uma péssima economia do governo Dilma. Vamos rever essa fala. Gostaria de fazer só uma observação sobre os números que o senhor mencionou. Muitos economistas afirmam que esses milhões de empregos não criados, os investimentos que não foram realizados, seriam consequência não da Lava Jato, mas da crise econômica herdada da gestão de Dilma Rousseff. A verdade é que nesse trecho se falou muito, nessa parte de entrevista se falou muito sobre corrupção, com poucas respostas, mas o que eu quero esclarecer aqui para vocês é que as soluções mais importantes para a corrupção, na minha opinião, são duas. A primeira é diminuir o tamanho do Estado, o tamanho da máquina pública. Se você não tem uma máquina pública inchada, uma máquina pública grande, não tem oportunidade para você ter corrupção. Se menos interferência do governo, mesmo menos o governo sendo intermediário entre as relações da sociedade, menos oportunidade de corrupção você tem dentro da sociedade. E o PT e o Lula, eles são contra isso, eles querem aumentar a máquina pública, eles querem crescer a interferência do governo. Isso a gente vai ver em várias outras propostas, mas é claro que eles querem aumentar a máquina pública e fazer mais interferência. Então isso cria oportunidade para você ter mais corrupção, obviamente. Então, o primeiro jeito de você diminuir a inflação, a corrupção no Brasil, é você tirar e diminuir a máquina pública, diminuir o tamanho do Estado. A segunda coisa muito importante para se fazer é dar mais autonomia para os estados e para os municípios, tirar a concentração de poder que foi colocada lá desde o Fernando Henrique Cardoso, a concentração de poder no Estado federal, no governo federal. Se você dá mais autonomia para os estados, mais autonomia para os municípios, você tem as pessoas, a sociedade civil, muito mais próxima das pessoas que eles elegeram, muito mais próxima dos problemas, para você poder fiscalizar, para você poder verificar. E é como deveria ter sido feito. A Constituição do Brasil, da República Federativa do Brasil, ela é uma república federativa. Você tem várias federações, vários estados que decidiram, da mesma forma que os Estados Unidos, se juntar, estar dentro de uma federação juntos. Então, é importante a gente falar isso, porque no Brasil deveria ter muito mais autonomia dos estados e dos municípios. Não tem. Se tivesse, a gente conseguiria lutar muito mais contra a corrupção. As propostas do Lula, como eu falei, elas são contrárias a isso. As soluções que o PT tem é de mais governo, é um Estado maior, é uma máquina pública maior, é mais concentração de poder na mão do presidente, como ele falou várias vezes. Então, isso é difícil de acreditar que com todo essas propostas, com todo esse aumento da máquina pública, que a gente vai conseguir diminuir ou prevenir a corrupção. O próximo ponto que eles falaram depois foi a questão da economia. O Bonner, ele começou dizendo que quem for presidente vai herdar uma economia difícil e uma bomba fiscal. O que é verdade. A gente já falou aqui também no podcast, como o Bolsonaro ele imprimiu tanto dinheiro, ele criou uma bomba fiscal com todos os projetos e todos os amparos sociais que foram passados, o ICMS, enfim, tudo isso que foi criado agora durante a pandemia, isso vai criar uma bomba fiscal, uma pressão inflacionária no Brasil e uma economia muito difícil no Brasil para os próximos anos. Então, independente de quem seja presidente, vai herdar essa bomba. O Bolsonaro criou a própria bomba. O Lula herdaria uma bomba do Bolsonaro. Mas logo em seguida, ele disse que o Lula não é muito claro no plano econômico dele. E essa parte não é verdade, é uma mentira. O plano do PT foi entregue ao Tribunal Superior Eleitoral e eu vou te contar o que tem nesse plano de governo, porque a Globo aparentemente não se deu o trabalho de olhar o plano de governo, de olhar as propostas do Lula e as propostas do PT. Talvez eles não quiseram aí também mostrar quais são as propostas, porque elas são muito absurdas, quiseram esconder um pouco das propostas, mas o William Bonner disse, seus planos para a economia não são muito claros. São claros, eu vou falar para você o que está dentro do plano econômico do PT. O plano do PT para a economia, que eu estou dizendo aqui, foi retirado das diretrizes de programa de governo do PT. Primeira coisa, revogar o teto de gastos, que foi colocado durante o governo Temer, que é extremamente importante. Os investidores olham para isso com extrema cautela. Porque é importante, se você tem um governo que tem carta branca para poder gastar o quanto ele quiser, você não tem uma responsabilidade fiscal no Brasil. O teto de gastos impõe esse limite, impõe você respeitar o orçamento que foi aprovado pelo Congresso Federal. Então, revogar o teto de gastos, que já vai acontecer agora no governo Bolsonaro, que muito provavelmente vai continuar acontecendo, mesmo que o Bolsonaro seja eleito,
ou que o Lula seja eleito, mas se o Bolsonaro ficar, a proposta dele pelo menos é tentar trazer de volta o teto de gastos, enquanto o Lula diz que tem que acabar mesmo com o teto de gastos. O PT quer rever o sistema fiscal para ter mais flexibilidade. Então, o que é essa flexibilidade? Obviamente, eles poderiam fazer as manobras que eles sempre fizeram em termos fiscais. Eles não explicam dentro do plano o que eles querem, eles simplesmente usam ter um novo sistema fiscal que tenha mais flexibilidade. Flexibilizar o sistema fiscal, obviamente, é dar margem de manobra. Você, como pagador de impostos, deveria estar extremamente preocupado com isso, porque você está dando flexibilidade para o governo federal fazer o que quiser com a arrecadação de impostos que ele faz. Então, isso é extremamente preocupante, pelo menos na minha opinião. Eles querem taxar os super ricos e fazer os super ricos pagarem mais impostos, ou até os ricos, numa outra parte do programa, fazer as pessoas mais ricas pagarem mais impostos. Isso é uma medida que falhou em todos os países que ele foi tentado. Isso mostra que toda vez que você coloca taxação de super ricos, você tira investimento direto no Brasil, você faz fuga de capital, você faz fuga de propriedade intelectual, você faz fuga de capital intelectual, pessoas que vão para outros países, pessoas que têm know-how, conhecimento, vão para outros países onde elas são valorizadas. Então, taxar os super ricos não é uma solução, é uma coisa que já foi tentada em vários países. Os Estados Unidos, inclusive, querem fazer isso, a esquerda nos Estados Unidos quer muito fazer isso e sabe-se que não vai dar certo. Os Estados Unidos hoje é o lugar onde tem mais super ricos e é uma das economias mais vibrantes do mundo. Na Europa, por exemplo, os países tentaram colocar isso, a França tentou colocar isso, deu super errado. Então, são medidas que não funcionam. E o PT está trazendo essas coisas que a gente já sabe que não funcionam dentro do plano econômico deles. Política de congelamento de preço de combustível. A gente sabe que isso não funciona. A Argentina está aí. A gente vê o que política de congelamento de preços faz. Eles querem congelar o preço da gasolina. Isso abriria também espaço para eles congelarem o preço de vários outros produtos. A gente sabe que isso só alavanca ainda mais a inflação. Isso faz com que produtos não estejam na gôndola. Você não encontre o produto, porque a gente já falou isso aqui também no podcast. Se você põe um preço travado, custa para a pessoa fabricar aquele produto mais do que o preço que o governo diz que ela tem que vender, ele simplesmente não produz, ele simplesmente não vende, ele senta no estoque. É isso que acontece. E aí o consumidor ele fica sem acesso àquele produto. Desabastecimento, prateleiras vazias nos supermercados. É isso que é a consequência de política de congelamento de preço que o governo do PT quer implementar. Reduzir os juros, eles colocam isso na proposta, porque eles falam que os juros altos não combatem a inflação, sendo que é uma política estratégica de todos os governos do mundo inteiro aumentar a taxa de juros para poder controlar a inflação, porque você desincentiva o consumo e você acaba controlando a inflação. O PT diz que não, isso não funciona, você tem que ter taxa realmente baixa, porque aumentar a taxa de juros não ajuda a controlar a inflação, que é uma noção econômica bizarra, tá vivendo num mundo completamente paralelo em que economia não existe, todos os conceitos que a gente entende de economia não existem. E as propostas continuam. Eles querem travar a cotação do dólar, como se isso fosse dar certo. Não vai ter um monte de fuga de capital se eles tentarem travar a cotação do dólar. Eles querem, entre aspas aqui, proteger o patrimônio do país e recompor o papel indutor e coordenador dos estados e das empresas estatais. Eles querem dar mais autonomia para as estatais, criar mais estatais. A gente está falando de privatização. Achei que o Brasil já tinha superado essa fase de estatais. Não, o PT quer trazer novas estatais, empoderar cada vez mais as estatais, que foi onde os maiores escândalos de corrupção aconteceram. Então, volta às coisas que já não deram certo, que o PT quer trazer de volta. Colocar mais dinheiro público em bancos públicos, fazer bailout, acabar com dívida. A gente vai falar isso sobre também como eles querem reduzir as pessoas, perdoar a dívida das pessoas utilizando bancos públicos, usando o dinheiro do contribuinte. Eles querem colocar mais... eles são contra a privatização das empresas estatais. Eles são a favor de criação de uma economia social e mais cooperativas, ou seja, um comunismo, né, em que você tem empresas que não são privadas, elas são comuns, várias pessoas são donas daquilo. O governo é dono daquilo ou várias pessoas são donas daquilo através de cooperativas. E eles usam o termo economia social, sem explicar muito bem o que está dentro aí dessa economia social. Eles falam também, entre aspas, o governo federal deve ser protagonista dessa transformação, dá mais poder para o governo federal, mais poder para o presidencialismo e para o presidente. Coisas que a gente já viu que não é o caminho certo do Brasil. O Brasil tem que deixar de ter concentração de poder. O Brasil tem que deixar de ser um país em que o governo federal toma a responsabilidade de tudo, tem que delegar esse trabalho para os estados e para os municípios. Não é isso que o plano econômico do PT está prevendo. Mas
Vamos voltar aqui para a entrevista, porque eu acho que é importante a gente continuar aqui na linha de raciocínio, mas eu queria trazer esses pontos porque muito provavelmente você não vai ouvir isso em nenhum outro lugar. Você não ouviu isso na Globo e o William Bonner muito claramente mentiu ali dizendo que o governo do PT não tinha um plano econômico claro. O plano econômico está claro, é que as ideias que eles têm, o povo brasileiro não compra. São ideias surreais, como eu falei, de uma economia, um mundo em que tudo que a gente conhece de economia e das leis de economia não se aplicam, né? Então, obviamente, isso não vai dar certo. Mas voltando para a entrevista, o Lula disse também como ele pegou o Brasil, ele fez uma comparação de como é que ele pegou o Brasil no início do seu mandato e como é que ele entregou o Brasil. Vamos assistir junto para verificar os dados que ele falou, para ver se os dados apresentados são verdadeiros, são reais e se fazem sentido. Quando eu tomei posse em 2003, o Brasil tinha 10,5% de inflação. O Brasil tinha 12% de desemprego. O Brasil devia 30 bilhões ao FMI. Nós tínhamos uma dívida pública de 60,4%. O que é que nós fizemos? Primeiro, nós reduzimos da inflação para a meta, sabe, que era 4,5 mais 2 menos 2 durante todo o meu período de governo. Segundo, nós reduzimos a dívida pública de 60,4% para 39%. Nós fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares. E nós ainda emprestamos 15 bilhões para o FMI. Desse trecho, quando o Lula fala sobre a inflação, ele pegou o Brasil com uma inflação de 10,5%, mas ela subiu nos meses que anteciparam a eleição. Se você pegar a média histórica, você consegue ver que no primeiro ano de governo e nos meses que chegavam à eleição, como ele foi crescendo nas pesquisas, a inflação no Brasil disparou, porque o mercado naquela época estava com medo de como é que o Lula ia governar. O Lula naquela época, o PT naquela época, eles eram radicais, ninguém sabia como é que ia ser o governo do PT no Brasil. Então o mercado estava preocupado, a inflação subiu extremamente. Então ele pegou a inflação a 10,5%, mas a culpa é porque ele estava sendo eleito. A inflação subiu em grande parte porque o mercado estava preocupado, as pessoas começaram a consumir muito mais. Então, teve essa preocupação nos meses que antecederam a tomada de governo. Então, quando ele fala, eu peguei a inflação a 10,5% e eu trouxe a inflação para baixo, mas a inflação estava alta também porque você estava no governo, porque você ascendeu à presidência. Então isso é um ponto que obviamente ele não falou, mas que é importante a gente ressaltar aqui. Ele falou também de reservas, e aqui ele não disse se era reservas de dólar ou reservas de ouro. Eu tô falando para você que são reservas de dólar, porque eu fui verificar. E ele falou que durante o governo deles fizeram 370 bilhões de reais em reserva. É uma mentira. Esse nível de reservas ele foi durante o governo Dilma e não o governo dele, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. Você vê que esse nível de reservas que ele falou de 370 bilhões de reais, ele foi durante o governo Dilma e não o governo do Lula. Então é importante fazer essa separação, porque em alguns momentos ele fala do governo do PT como um todo, então dos quase 16 anos de governo, e às vezes ele fala só do governo dos 8 anos de governo dele. Então quando convém, ele muda de um lado para o outro. Outro ponto que ele falou também sobre a inflação. Então, ele falou que da inflação que eles sempre se mantiveram na meta. Então ele falou, eu trouxe a inflação para baixo, como a gente já falou, e eu sempre mantive a inflação na meta. A gente pode ver nesse gráfico aqui que primeiro, a meta no Brasil, ela é extremamente ampla. Então, o Brasil é um país que tem ali uma meta de inflação alta, na época do governo Lula era 4,5%, com 2 pontos para cima ou para baixo. Então, primeiro ponto é que a meta da inflação no Brasil é uma meta ampla, então você tem uma margem aí de atuação muito larga, o governo executivo pode fazer o que ele quiser praticamente e conseguir ficar dentro dessa marca, dentro desse limite. Mas um ponto importante para a gente notar aqui no gráfico é que eles sempre se mantiveram muito perto do teto da meta e não do centro da meta. Então quando ele fala, eu sempre me mantive na meta, ele estava na banda mais alta da meta, no teto da meta e não na meta em si. Isso significa que ele pôde colocar muito mais dinheiro na economia e ficar no limite mais alto da meta. Ele não estava mirando em atingir a meta, mas ele estava mirando em ficar no que era tolerável e aceitável dentro do governo. Outro ponto importante é que ele fala que eles nunca saíram da meta, o que não é verdade. Por 2 anos consecutivos, o PT ficou acima da meta. Depois eles conseguiram trazer para dentro das faixas alta e baixa da meta, eles conseguiram ficar ali dentro, mas por um período eles ficaram fora da meta. Então não é verdade que eles ficaram sempre dentro da meta.
E, obviamente, com os gastos que tiveram durante o governo do PT e também do governo aí do Bolsonaro, a gente tem uma inflação muito alta, porque os gastos do governo são muito altos. Ele também, constantemente, ele tenta se afastar, como eu estava falando, dos desastres econômicos do que aconteceu no governo Dilma, mas ele tenta pegar um pouco dos louros do governo da Dilma como seus. Então você vê isso frequentemente durante a entrevista. Ele fala no meu governo, só que ele está se referindo a dados do governo da Dilma, querendo dizer que são o governo dele. Em outro momento, quando se perguntar, mas as estratégias econômicas do governo Dilma foram ruins. Ele fala, mas o governo Dilma é o governo da Dilma. Se você quiser, você liga para ela, porque eu não vou responder pela Dilma. Então, assim, fica muito inconsistente, porque ele pega o que são os louros, as coisas boas do governo da Dilma como se fossem seus, mas, ao mesmo tempo, as coisas ruins, ele fala, não sou eu, não era responsável por isso naquele momento, sendo que ele estava por trás nos bastidores, dando as figurinhas no governo Dilma, todo mundo sabe disso. Ele disse também que não vai fazer gestão econômica como foi o governo Dilma. Quando ele foi pressionado ali pelo Bonner, as coisas que a Dilma fez não foram boas, você vai fazer a mesma coisa que ela fez? Ele falou, não vou fazer uma gestão como o governo Dilma. Mas, ao mesmo tempo, ele é a favor do congelamento de preços, como a gente viu, ele é a favor da redução dos impostos e contrário... ele é contrário à redução dos impostos e contrário à isenção fiscal. Ele é a favor do aumento dos gastos públicos. Então, todas essas coisas foram coisas que foram feitas durante o governo da Dilma. Lembra do controle de preços de combustível que foi feito? Isso está muito claro na proposta do PT novamente. Todas essas coisas foram feitas no governo da Dilma, levaram à maior recessão da história do Brasil e o PT vai, então, repetir a mesma receita. Ele está dizendo que não, mas como eu mostrei ali nas propostas, nas diretrizes de governo, você vê que as propostas são exatamente as mesmas do governo da Dilma. Apesar de que, nesse momento, ele falou que ele não ia seguir a receita que foi utilizada na Dilma. Então, qual é a verdade? Que é o que ele falou ali na entrevista do Jornal Nacional ou é o que está nas diretrizes? Eu acho que é o que está nas diretrizes, porque isso foi entregue ao TSE, então eu acho que é o que eles vão seguir. Mas, obviamente, coloca a gente aí em dúvida. E eu quero terminar essa parte econômica falando sobre um ponto que provavelmente deve ter passado despercebido, mas no final da entrevista, naqueles últimos 60 segundos que o candidato tem para falar sobre qualquer coisa que ele queira, se direcionar diretamente ao povo brasileiro, o Lula falou sobre o endividamento das famílias. Ele fala que hoje 70% das famílias estão endividadas. E esse ponto pode ter passado batido ali naquele momento, porque era realmente o finzinho da entrevista. Talvez se você estivesse cansado, você não ficou até o final da entrevista para assistir aquele momento. Mas isso é um ponto super importante, porque, como eu falei, tá dentro do plano do PT, tá dentro do plano do governo perdoar e renegociar a dívida. E eles querem usar os bancos públicos para fazer isso. Tá claramente escrito isso dentro das diretrizes do plano de governo do PT. Eles querem usar os bancos públicos para renegociar as dívidas das famílias. Então isso significa que você que não está endividado, ou você que tem uma dívida pequena, que você, que é uma pessoa responsável economicamente, financeiramente, com muito sacrifício, salva o seu dinheiro, economiza, não tira dívidas que você não consegue pagar, você vai ter que pagar a dívida do outro. Eles vão usar o seu imposto, em vez de colocar em coisas para você, saúde, segurança, educação, eles vão usar esse seu dinheiro para dar para banco público, e também existe a proposta ali de fazer parcerias com bancos privados, então também em bancos privados, para poder renegociar e para poder perdoar a dívida das pessoas. Então, isso é um ponto extremamente importante, é um ponto também que tem sido discutido muito nos Estados Unidos com relação à dívida estudantil, que o Biden agora recentemente também vai perdoar a dívida, é uma coisa que parece que está na moda com a esquerda, mas é um ponto que passou despercebido e que me assusta muito, porque você vai pagar a dívida de outras pessoas, você que é responsável economicamente, financeiramente pela sua família, vai ter que pagar a dívida das outras pessoas que estão endividadas, o que é um absurdo dentro de um Estado de Direito você ter esse tipo de coisa. Um próximo ponto, então, em seguida, eles falaram sobre política, que também é um ponto super importante. E a primeira pergunta foi da Renata Vasconcelos sobre o mensalão. Nessa hora, eu acho que o Lula deu uma escorregada e ele disse uma frase muito polêmica. Vamos ouvir. Você acha que o mensalão, que tanto se falou, é mais grave do que o orçamento secreto? O ponto aqui para comentarmos é que não existe um ranking de corrupção, em que uma corrupção é pior do que a outra, ou que uma corrupção, quem faz um tipo de corrupção é mais santo do que quem faz outro tipo de corrupção. Não existe isso. Depois a Renata Vasconcelos, inclusive, citou isso na entrevista, né? Corrupção é corrupção. Então não tem uma questão de, esse tipo de corrupção, orçamento secreto é pior ou melhor do que o mensalão. Então isso mostra que os valores morais do Lula, os valores morais do PT, eles estão completamente
totalmente fora da realidade. Então, para ele não existe mais a questão do certo e errado. Para ele, esses conceitos são muito confusos. Então, obviamente, uma pessoa que foi condenada, né, que muito provavelmente indica que teve casos de corrupção no seu governo, isso já foi aceito, que inclusive ele sabia, não dá para, né, ter com certeza, mas ele foi condenado em 4 instâncias e absolvido por uma coisa técnica, né, do Supremo Tribunal Federal. Você vê que os valores morais dele, obviamente, estão muito corrompidos. Então, essa foi uma parte da entrevista que foi muito polêmica. Depois, falaram sobre o Centrão também, da mesma forma como falaram com o Bolsonaro uns dias antes, e o Lula disse que os únicos partidos do Brasil, para mim essa parte foi muito engraçada, porque ele falou que os únicos partidos de verdade no Brasil é o PSOL, o PCdoB, o PSB e o PT. Vamos assistir esse trecho. É a convivência democrática na diversidade. Nenhum presidente da República, num regime presidencialista, governa ter não estabelecer relação com o Congresso Nacional. O Centrão não é um partido político. O Centrão não é um partido político, até porque hoje só tem partido político no Brasil, o PT, o PCdoB, talvez o PSOL, o PSB, porque quase todos os outros partidos são cartoriais. Obviamente isso é um absurdo, né? Essa mensagem que ele quer passar de que os únicos partidos no Brasil que são verdadeiros porque tem uma filosofia são aqueles partidos de extrema esquerda, né? O PCdoB, o PSOL, o PSB, o PT, enfim. O que eu posso dizer é que esses partidos são os partidos que têm militância. Esses partidos são os partidos que têm até milícia em muitos casos, esses partidos de esquerda. Então, a verdade é que grande parte dos brasileiros, hoje, ele não quer o que a esquerda está vendendo. Pagar mais impostos, governo maior e mais centralizador, programas sociais que você vai ter que pagar. Então, quando ele tenta passar aí que os partidos verdadeiros são esses partidos, não é verdade. O Centrão hoje, ele tenta minimizar essas divergências. Obviamente, existe uma elite no Brasil, uma elite política no Brasil que passa um monte de benefícios para si próprio. O fundão eleitoral é uma questão dessa. Os benefícios de quem trabalha em estatal e quem trabalha no governo são muito altos exatamente por essa questão. Então existe, obviamente, uma questão aqui de essa elite política fazer coisas a seu favor. Mas também o Centrão é muito bom em equilibrar essas divergências, essas coisas que são de extrema esquerda, essas propostas de extrema esquerda, e tentar manter isso de uma forma um pouco mais central. Então, é um absurdo ele falar que só existem esses partidos no Brasil. O Brasil, como a gente viu, existe uma pluralidade muito grande. Existem partidos, inclusive, muito bons. Por exemplo, o Partido Novo é um partido muito bom. Existem vários partidos com várias ideias muito bacanas no Brasil, então dizer que só os partidos de esquerda são partidos verdadeiros, para mim, é uma maior besteira. O que é verdade é que esses partidos, como eu falei, são os partidos que têm militância, os partidos que têm, às vezes, milícia, que atacam as pessoas, né? Então, eu acho que ele deveria ter, ou pelo menos deveriam ter questionado ele nessa questão, que não foi questionado. Por último, eu quero falar que, do momento em que o Bonner lhe perguntou sobre a polarização pro Lula, né? Falando da questão de que o PT colabora um pouco para essa polarização entre direita e esquerda, e a questão é que o PT é sim responsável por grande parte da polarização do povo brasileiro. A direita, desde que nos últimos 10, 15, 20 anos, ela não moveu 1 centímetro mais para a direita. A direita não ficou mais radical nos últimos 20 anos. O que aconteceu é que a direita sempre manteve os seus princípios, os seus valores republicanos, o direito à propriedade privada, o Estado de Direito, a liberdade de expressão, o conservadorismo. Tudo isso são conceitos que sempre se mantiveram muito fortes, travados ali na areia, pregados na areia, e a direita não se moveu mais de forma extrema nesses tópicos. Quem se moveu de forma mais extrema, quem se afastou muito mais foi a esquerda. A esquerda está cada vez com propostas muito mais radicais e a esquerda, ano após ano, está se radicalizando muito mais. Então, isso faz com que a polarização no Brasil seja tão grande. O PT, com certeza, é muito responsável por isso. Obviamente, o Bolsonaro, ele cria também uma polarização muito grande. E o populismo de forma geral. Então, o populismo, de qualquer lado, ele gera polarização. Mas se você pegar a pessoa de direita no Brasil, ela é uma pessoa muito mais próxima do centro e ela é uma pessoa muito mais com seus valores fixos, como sempre foram há 10, 15, 20 anos atrás. A esquerda que não foi ampliando cada vez mais, se radicalizando cada vez mais. Nesse clipe aqui que eu vou mostrar, o Lula fala como o Brasil era feliz quando só tinha polarização entre PT e PSDB.
Boni, feliz era o Brasil e a democracia brasileira quando a polarização nesse país era entre PT e PSDB. A gente era adversário político, a gente trocava farpas, mas se a gente se encontrasse num restaurante, eu não tinha nenhum problema de tomar uma cerveja com o Fernando Henrique Cardoso, com o Zé Serra ou com o Alckmin, porque a gente não se tratava como inimigo, a gente se tratava como adversário. Aqui o Lula tenta falar, né, que o PT e o PSDB eram adversários. Eu achei muito engraçado, cômica essa parte da entrevista, porque a realidade é que o PT e o PSDB, eles são adversários nas eleições, mas para levar o maior número de pessoas, maior número de candidatos para o Congresso. A política de ambos sempre foi de esquerda. Eles sempre concordaram em muitas coisas, em muitas medidas. Eles passaram um monte de medida junto. Inclusive o Alckmin, que era do PSDB, agora é vice na chapa do Lula. No lançamento da chapa, tocou o hino comunista, estenderam a bandeira comunista. Então, não se engane achando que PSDB é de direita, que o PSDB não é do mesmo, da farinha do mesmo saco do que o PT, porque sempre foi. Eles são partidos diferentes, mas eles sempre foram de esquerda e socialismo. Os dois partidos, o PT talvez um pouco mais comunismo do que socialismo, mas sempre foram partidos de esquerda, sempre concordaram em um monte de políticas e sempre fizeram e trabalharam juntos. Então, falar que a gente era adversário, mas a gente não era inimigo, não, eles eram adversários e eram amigos. Eles sentavam juntos, tomavam decisões juntos em muitas vezes, mas a questão é que eles se faziam como adversários durante as eleições para poder levar o maior número de pessoas do seu partido ao Congresso Federal. É isso que é a verdade. Então, esse ponto aqui não ficou muito claro durante a entrevista do Lula, então eu quis esclarecer porque ele tentou aí vender que eu me fraternizo com qualquer pessoa, eu discuto no mundo das ideias, então eu não tenho inimigos, eu só tenho adversários, o que é a maior, né, mentira que ele poderia ter dito aí, das outras mentiras também que ele falou durante... Ele falou também algumas verdades, mas ele falou muitas mentiras durante a sua entrevista, e uma delas é essa, porque realmente eles sempre trabalharam juntos, então eles eram inimigos só, né, adversários ali, só pra mídia, pra mostrar na hora das eleições, mas na fase de propostas, no Congresso, trabalharam sempre muito juntos, sempre foram muito próximos. Para encerrar esse bloco de política, é importante lembrar também, isso não foi comentado em nenhum momento, mas eu quero trazer, que o PT, como eu falei, é uma verdadeira milícia. Você precisa lembrar da época que tinha os Black Blocs em São Paulo, que eles saíam quebrando São Paulo inteiro, as manifestações violentas em que eles saíam batendo nas pessoas que estavam carregando bandeira do Brasil, ou da Lava Jato, ou contra a corrupção. Eles são a favor do MST e do movimento do Sem Teto, que invade à força propriedades privadas no Brasil. Você teve escândalo no governo da Dilma dos militantes online que criavam grupos no Facebook, que trollavam as pessoas online, que ameaçavam as pessoas, um verdadeiro terrorismo digital com dinheiro que era, né, desviado do PT e pago por você, pelo contribuinte. Então, o PT, durante os governos, né, tanto do Lula como da Dilma, ele teve uma organização de milícia muito forte. Milícia física na rua e milícia digital online, até para criar notícias que não eram verdadeiras e notícias que propagavam a propaganda do PT. Então é muito importante a gente lembrar disso, porque isso não foi citado em nenhum momento. Um próximo ponto que eles falaram, então, foi do agronegócio. Então, quando perguntado por que o agronegócio não gosta do Lula, né, o Lula culpou as políticas, né, do seu partido de preservação da Amazônia, dizendo que o fazendeiro quer destruir a Amazônia. Essa foi uma das partes mais polêmicas da entrevista, né, quando ele chamou o agronegócio de fascista, de direitista, dizendo que só aqueles que exportam e que querem preservar a biodiversidade brasileira são aqueles que não são de direita ou que são fascismo. Então, vamos ver esse trecho da entrevista porque é muito importante. Então, a que o senhor atribui que grande parte do setor agro não apoia? Eu vou dizer o que é que eles contribuem. A questão da nossa política em defesa, sabe, da Amazônia, a nossa política em defesa do Pantanal, a nossa política em defesa da Mata Atlântica, ou seja, a nossa luta contra o desmatamento faz com que eles sejam contra nós. Preciso fazer esse esclarecimento, porque, como o senhor colocou, parece que o setor do agronegócio não tem a ver, é contrário, faz oposição ao meio ambiente sustentável, que não é verdade. Faz não, você não acabou de fazer. ver. Veja, o agronegócio, sabe,
que é fascista e direitista. Aqui alguns dados para você, depois de assistir esse trecho, para você saber que eu acho que é bom a gente trazer. A primeira questão é que o Lula disse que os grandes produtores eles dominam o agronegócio. Isso é mentira. O Censo da Agricultura de 2019 mostrou que do total de estabelecimentos agropecuários no Brasil, 77% foram classificados como de agricultura familiar. Então, grande parte no Brasil é agricultura familiar. Só 30%, né, 27% ali são realmente agricultura de grandes negócios, de grandes empresas. A maior parte é o pequeno, médio produtor. E segundo o IBGE, 70% dos alimentos que são consumidos pelos brasileiros vêm da agricultura familiar, vêm desses agricultores. E eles são produzidos em terras pequenas, com no máximo, ou geralmente, entre 1 e 2 hectares. Então, você vê que não é verdade que no Brasil são grandes produtores, a ganância dos grandes produtores, ele quis trazer isso também, né, do agronegócio. A maior parte no Brasil são pequenos agricultores, são até médios agricultores, com áreas de produtividade pequenas, 1 ou 2 hectares. Eles são responsáveis por 70% do que você consome hoje no Brasil. A gente já falou na parte do Bolsonaro, na entrevista do Bolsonaro, como o Brasil produz alimento para 1 bilhão de pessoas no mundo, com apenas 41% da terra produtiva destinada ao agronegócio. Então, falar que os agricultores, só os grandes que estão preocupados com a diversidade da Amazônia, com a biodiversidade, respeitar a biodiversidade brasileira, isso é uma mentira, porque grande parte dos produtores eles são pequenos e são médios, e eles estão preocupados em defender, obviamente, a biodiversidade, eles estão interessados nisso. Isso faz parte de ter uma boa colheita, de ter chuva, de ter produtividade na fazenda. Então, é um absurdo ele chamar todas as pessoas de direitistas e fascistas, porque foi um ponto realmente muito polêmico da entrevista. Em seguida, o Lula falou sobre o MST, e nessa parte eu fiquei muito chocado, eu tive que pesquisar porque eu não sabia dessas informações. Ele falou que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Mas, peraí, como é que o MST, que é um movimento do sem terra, é o maior produtor de arroz? Onde que eles estão plantando se eles são movimentos sem terra, né? Com que dinheiro que eles estão fazendo essa agricultura, plantando isso? Vamos ouvir esse trecho da entrevista. O MST está fazendo uma coisa extraordinária, está cuidando de produzir. Não sei se você sabe, o MST hoje tem várias cooperativas. O MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. O MST, então, na verdade, hoje ele é um business, ele é uma indústria, uma empresa com 160 cooperativas, 190 associações e tem mais de 120 agroindústrias de pequeno e médio porte. O MST é o maior produtor de arroz orgânico, isso é verdade, com terras que foram confiscadas ou compradas pelo governo federal. Só no Rio Grande do Sul são mais de 27 mil toneladas de arroz que são produzidos em 22 terras que foram invadidas. E essa empresa, né, esse MST, que é essa empresa, ela funciona, obviamente, com a ajuda do governo federal, com a ajuda do INCRA, com a ajuda do IBAMA. Então, você acha que isso é justo? Você acha que é justo você ter uma empresa hoje que ganha dinheiro invadindo terras e depois pegando os lucros de uma produtividade capitalista em cima dessas terras que foram apropriadas? Você acha justo existir no Brasil hoje uma máfia que se apropria de terras privadas e, à força, obviamente, né, e constrói esse império que exporta grãos, exporta alimentos para o mundo inteiro, porque 30% da produção que eles fazem no MST é para exportação. Então, eles estão tomando terras que são privadas e estão sendo redistribuídas para essa organização mafiosa, na minha opinião. É uma indústria que você pega aqui. Primeiro que é uma organização que tem o nome de Movimento do Sem Terra, só que eles têm terra. Eles estão cada vez mais crescendo as suas terras, compartilhando essas terras com várias famílias, fazendo um business em cima de terras que foram apropriadas. Obviamente, com parceria com o governo federal, como eu falei, com parceria com o INCRA e com parceria com o IBAMA. Então, e a Embrapa também, enfim, todos esses órgãos federais, eles estão participando para poder manter esse agronegócio, essa empresa MST funcionando. Eu acho que é uma falta de respeito com a propriedade privada, é uma falta de respeito com o Estado de Direito, e o Lula quer manter e continuar com o MST funcionando. Ele, inclusive, durante a entrevista, falou de coração cheio, né? Quase lágrimas nos olhos, sobre como é bonito o MST e o movimento do MST, como é que eles têm atuado e operado atualmente. O PT, obviamente, a gente já falou, ele quer reforma agrária, ele quer aumentar o tamanho da Embrapa, ele quer aumentar o tamanho do INCRA.
obviamente, como eu falei, porque tem relação com o MST. Ele também se mantém, né? O PT se mantém no poder através do uso dessa máquina que foi criada, né? O Lula falou tanto de democracia, de rotatividade de poder, mas, no fim das contas, o PT, obviamente, ele é maior, ele é mais forte quando ele consegue sustentar esse tipo de estrutura, esse tipo de organização que funciona em parceria com o governo federal para atingir as metas socialistas, comunistas que o PT tem, essas reformas mais extremas que eles querem fazer. O último tópico da entrevista do Lula foi sobre política internacional. Então o Bonner perguntou ao Lula sobre o seu apoio a ditaduras, a governos antidemocráticos como a Venezuela, e a verdade é que o PT apoia sim ditaduras e governos antidemocráticos no mundo. Eles apoiam a Venezuela, a Bolívia, a China, a Rússia, a Coreia do Norte, inclusive vários posts de coalizões PT, PSOL, PCdoB no Twitter, apoiando na época a Coreia do Norte e vários, a Venezuela, enfim. Vários países no mundo que a gente sabe que são antidemocráticos ou totalitaristas ou ditaduras, a gente sabe que o PT é a favor e apoia. O Lula, na resposta, ele falou sobre a importância da alternância de poder. Ele falou que ele apoia isso, mas fica um pouco estranho no discurso ele dizer que ele apoia a rotatividade de poder ao mesmo tempo que ele se aproxima de países que não respeitam isso. Por exemplo, a Rússia, em que o Putin está no governo há quase 2 décadas. Ou, por exemplo, a Venezuela, se aproximar cada vez mais da Venezuela, que é completamente antidemocrático. Então, é estranho para mim ele falar de novo. Ele sempre fala uma coisa na entrevista ali, mas quando você olha nas coisas que foram faladas no passado, nas ações do partido, nas diretrizes de governo do partido, você vê que não é bem assim. Inclusive, vale a pena a gente lembrar que durante o governo do PT, a Bolívia roubou e nacionalizou gasodutos da Petrobras e nada foi feito, colocaram pano em cima, panos quentes em cima disso. Foi um dos grandes escândalos que foram depois resolvidos muito tempo depois. A gente recebeu uma indenização dessa nacionalização, e o PT na época achou, não, realmente, a Bolívia tem que ser dona dos seus próprios recursos naturais, o que é um absurdo. Foi dinheiro do contribuinte, dinheiro seu que foi colocado em construir os gasodutos na Bolívia, em parceria ali com a Bolívia, que depois foram completamente tomados pela estatal. Então, para você ver de novo como eles são incoerentes. De novo, entrando no plano de governo, nas diretrizes de governo do PT, eles dizem que querem se aproximar mais, fazer uma integração maior com países da América do Sul, mais com países da América Latina e do Caribe. Não fazem diferença ali entre os países, mas a pergunta não faz mais sentido o Brasil se aproximar com os países do G20, com os países como a Europa, com os países dos Estados Unidos, países democráticos, países ricos, países que estão no no limite da revolução do conhecimento, da tecnologia, dos carros elétricos. Enfim, a gente não deveria estar se aproximando desses países, fazendo parcerias comerciais com esses países, ao invés de fazer parcerias comerciais com países da América Latina, e que são países, a gente sabe, países de terceiro mundo, países que não têm uma força econômica, uma estrutura política econômica forte, são países antidemocráticos, muitos deles, são países mais socialistas, como a gente sabe, em termos de governo. Enfim, é importante olhar isso também quando a gente fala de política internacional, porque isso não foi citado durante a entrevista, mas está nas diretrizes do PT, está nas diretrizes do governo. Para terminar, o Lula falou que ele não quer governar, que ele quer cuidar do povo brasileiro, né? Então essa mensagem ele tenta trazer de uma forma mais bonita. Então ele fala que ele não quer governar, ele quer cuidar do povo brasileiro. Mas eu acho engraçado porque, primeiro, como se o papel do governo fosse cuidar das pessoas. Esse não é o papel do governo. A gente tem que ter liberdade, individualismo no sentido de que as pessoas deveriam perseguir a própria felicidade, perseguir as próprias coisas na vida. A gente, obviamente, tem que amparar as pessoas que precisam de ajuda dentro da sociedade, mas através do terceiro setor, através de doações, através de sociedades, de ONGs, não intervenção do governo, não aumentar o tamanho do governo. Esse caminho a gente sabe que não dá certo, a gente sabe que abre para corrupção, a gente sabe que abre para roubo, má administração. Tem um monte de coisas que vêm com o governo criando mais programas sociais, mais interferência no governo. Eu não acho que a gente tem que deixar as pessoas que não estão amparadas de lado. Obviamente, como um cristão, eu acho que a gente tem que ajudar
os mais pobres, ajudar a sociedade a se desenvolver, mas, obviamente, não é o papel do governo, não deveria ser o papel do governo cuidar das pessoas. Então, eu acho engraçado que eles usam isso. Mas eu também acho engraçado quando eles falam, porque a esquerda fala tanto do patriarcalismo, eles falam tanto do matriarcalismo na sociedade, então, de uma forma pejorativa, dizendo que a sociedade é patriarcal, que a gente sabe que não é. A gente pode ter um programa completamente dedicado a falar sobre isso, mas eu acho engraçado que eles falam contra o patriarcalismo, mas eles apoiam essa ideia de pátria-mãe, né? De pátria-pai, que tem que cuidar, que tem que tomar conta das pessoas que estão dentro daquela sociedade, que é um conceito muito socialista, né? Um conceito muito comunista. Essa questão do governo tá lá tão presente na sociedade, de que ele tem que dizer como você tem que se comportar. Ele é como um pai mesmo, uma mãe, que vai te amparar, vai te dar tudo que você precisa, vai cuidar de você, mas em contrapartida ele vai dizer o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você pode falar, o que você não pode falar. E é assim que funciona. Então, eu achei engraçado ele tentar usar a palavra cuidar, porque para mim essa palavra cuidar tem muito mais a ver com mãe e pai, e eles são completamente contra, por exemplo, falam muito do patriarcalismo, de sociedade patriarcal, o que é completamente inconsistente com o que eles defendem. Eles defendem, então, o patriarcalismo, né? Porque se eles querem que o governo, que a sociedade seja cuidada pelo governo como a pátria-mãe, né? Então, obviamente, eles são a favor do patriarcalismo. Então, fica nessa dualidade, nessa inconsistência que eu acho engraçado. Essa é a minha análise aí da entrevista do Luiz Inácio Lula da Silva ao Jornal Nacional.